É que hoje eu ouvi um menino falando coisa aí do Lula e ele começa falando do FIES. A primeira coisa que eu queria falar com você, menino, é que você tá errado. Tudo bem que o Brasil podia até ter mesmo um monte de plano educacional para financiamento de estudo, mas quem fez o dinheiro ir para esses planos de modo que muita gente pode estudar é Lula, porque podia ter 1 milhão de tipos diferentes de financiamento de estudo antigamente, menino, mas se o presidente não brigasse para que investimento fosse colocado nesses fundos, de modo que muita gente tivesse condição de financiar os estudos, não adiantava nada ter o plano. Pra você ter uma ideia, quem inventou o helicóptero foi Leonardo da Vinci, mas como ele não tinha tecnologia naquela época para fazer o helicóptero voar, então não dava para voar o helicóptero. Então, quem fez o FIES foi Lula sim, e eu sei, tá errado. Outra coisa que eu queria falar com você, menino, que vai mais ou menos na mesma direção, é o Bolsa Família. Se você for parar para pensar, qualquer presidente, governador ou prefeito pode fazer um projeto muito bonito falando que vai dar dinheiro para as pessoas que estão passando fome, mas o mais difícil, menino, é brigar com deputado e senador para poder liberar verba para investir nas pessoas que mais precisam, porque aí dinheiro para poder dar dinheiro para gente rica é muito fácil. O difícil é um presidente brigar para conseguir ter um patamar de verba bem alto para dar o dinheiro do Bolsa Família e fazer o pessoal parar de passar fome. Então, sobre o Bolsa Família, você tá errado. Você sabe por causa de que você tá errado? Tanto prova disso é que a primeira coisa depois que eles fizeram, que eles tiraram a presidenta Dilma com o golpe, foi tirar a verba do Bolsa Família. Então, o Bolsa Família tá continuando sim no papel, mas a quantidade de dinheiro disponível agora é tão menor que atende menos família. Então, menino, você tá errado. Outra coisa que eu queria falar com você, menino, é sobre o Luz para Todos. Você não pode pegar e calcular de acordo com o número de famílias atendidas, porque a parte mais difícil é atender aquela família que mora numa localidade bem distante, onde você tem que esticar os fios, fazer um investimento muito alto. Uma coisa é se atender 1 milhão de famílias numa cidade ou então num vilarejo mais desenvolvido. Outra coisa é você conseguir levar luz para uma pessoa que mora numa localidade muito distante, que você precisa de tirar a verba de outras áreas, por exemplo, do enriquecimento de gente milionária, e investir nas pessoas mais humildes que moram lá na rocinha, onde você tem que colocar um monte de poste. Então, menino, você que não entende nada das eletricidade, você não pode falar que você entende de luz para todos calculando o número de famílias atendidas, menino, porque são exatamente as últimas famílias que são as mais difíceis. Às vezes, menino, atender 5 famílias numa roça é muito mais caro que atender 5.000 famílias numa cidade por causa da infraestrutura. Então, seu conhecimento a respeito de engenharia elétrica tá errado. Uma das coisas que a Dilma fez de investimento em engenharia elétrica, as pessoas tá até criticando, foi investir no transporte de energia. Com mais transporte de energia, a gente aproveita a energia que está espalhada pelo Brasil, e aí os empresários que ficam especulando dinheiro montando hidrelétrica perde menos, ganha menos dinheiro, e quem ganha mais é o povo. É por isso que eles ficam cutucando os governos, que faz bem pro povo. Então, sobre o Luz para Todos, você também tá errado. Agora eu queria falar com você, menino, sobre esse mantra dessa coisa aí, de que a população se endividou, menino. Essa conversa tá errada. Sabe por causa de quê? Que esse papo foi importado da crise europeia e da crise lá dos Estados Unidos, menino. Você tem que parar de escutar esses videozinhos bobos de escola austríaca, porque a realidade do brasileiro é completamente diferente. Essa coisa do crédito fácil aí, que quebrou as empresas, que quebrou o povo, que o povo comprou mais do que podia, isso aconteceu lá nos Estados Unidos e lá na Europa. A crise brasileira, menino, é outra realidade. A crise brasileira é até uma crise de consumo. Esse papo aí de que o Lula incentivou as pessoas a se endividar, isso é bobeira para pegar bobo, menino. Vamos parar para pensar.
Quantos brasileiros estavam endividados em 2014? Eu tô achando que você tá errado. Você tá importando uma realidade que explica a quebra da bolsa lá em 2018, as crises lá dos Estados Unidos e da Europa. Em 2008, vamos corrigir. Você tá importando aquela história lá porque o pessoal da escola austríaca não consegue explicar a crise do Brasil, porque se eles forem explicar a crise do Brasil, eles vão ter que explicar a culpa da Globo, eles vão ter que explicar a culpa do golpe, eles vão ter que explicar que eles ficaram falando em crise pro povo parar de comprar. Então o que aconteceu na realidade foi uma queda do consumo. Então, menino, tenta de falar coisa que você não conhece não. Sabe por quê? Você tá errado. Então quando você tiver que falar do Lula, continua falando bobeira, fala esses negócios aí que falou de grelo duro. Quando você quiser falar do Lula, você pode falar que é Lula ladrão, essas coisas que esse monte de criança fica falando. Mas não entra em papo de economia, de Bolsa Família e de FIES, não, menino. Não fala de luz para todos, não. Você já foi na roça, menino? Quer saber de uma coisa? Só o lado que você escolheu já prova que você tá errado. Falou, menino.